Naaman é pastor da segunda IPI de Maringá. Trabalhou 10 anos como missionário entre jovens, com os Jovens em Cristo e Jovens da Verdade, JV. Foi por 12 anos pastor da CTK em Cambridge, Estados Unidos. O Exchange 2020 do Teen Street Brasil recebe com grande alegria o pastor Naaman Mendes, com a temática Atenção Geracional entre Líderes. Aí, gente boa, vamos começar a nossa conversa. Eu vou falar aí sobre essa questão da diminuição das tensões entre as pessoas, entre os líderes, né? Entre a geração anterior e as gerações atuais, ou as gerações anteriores e a geração atual. A nossa conversa é muito boa, é muito interessante, e naturalmente que eu quero começar assim, compartilhando com vocês um pouco da minha própria experiência pessoal, né? Eu acho que isso nos ajuda a entender melhor essa situação. Eu me converti aí quando eu tinha por volta dos 18 anos e meio, mais ou menos, quase 19, e eu então me tornei um cristão. A minha conversão ela se deu num contexto, num ambiente de juventude. Havia um grupo de jovens na qual eu me envolvi, e esse grupo de jovens foi crescendo e se tornou uma missão que hoje ela é conhecida como Jovens em Cristo ou Jovens da Verdade. E aí a gente viveu todo o processo de maturidade da minha vida cristã, de crescimento. Eu vivi durante aí cerca de 10, 12 anos envolvidos com esse grupo de jovens que fazia um trabalho de música, de evangelização, viajava pelo Brasil, e hoje nós estamos instalados ali no Arujá, uma faculdade de teologia, e então assim foi que eu cresci e amadureci na minha vida cristã. Quando eu me tornei pastor, então eu já cheguei para o meu trabalho ali na igreja, já, vamos dizer assim, não só já havia feito os cursos superiores, que na época foram 2, né? E eu já estava agora envolvido na igreja, e eu então procurei sempre trabalhar em equipe. Em todas as igrejas em que eu fui pastor, eu sempre trabalhei com equipe, e sempre tive gente trabalhando comigo em algumas áreas. Sempre tive um pastor auxiliar e sempre tive pessoas assim especializadas trabalhando com juventude e com crianças. Isso porque eu entendi que é impossível um pastor desenvolver um trabalho sem ter uma equipe ao seu lado para ir caminhando, para ir aprendendo, para ir desenvolvendo. E isso eu devo ao início da minha formação cristã, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Na minha geração eu vi, eu diria assim, 4 ou 5 gerações diferentes. Eu tenho passado por elas, por isso eu sou um privilegiado, e eu tenho todo esse privilégio de viver essa experiência, de ver as mudanças. E eu falo que são 4 ou 5 gerações porque eu não gosto muito de dividir essa compreensão das gerações pelas décadas, pela idade, pelo tempo. Não, eu divido isso pela a forma de pensar, né? A maneira como as pessoas, a sociedade, a própria igreja vê a realidade. Então, quando eu comecei na minha juventude, né, ou na minha conversão, havia um grupo de pessoas que trouxeram o evangelho até ali. E essas pessoas eram pessoas assim, eram referências para a gente, né, de todo tipo, eram pessoas importantíssimas, e elas pregavam o evangelho voltados para essa questão específica da evangelização. Assim, talvez seja o único grupo que eu vou citar nomes, né? Então, eu diria que foram eles Billy Graham,
né, que tinha uma forte pegada evangelística. Eu mesmo fui em 2 ou 3 cruzadas do Billy Graham no Maracanã, fomos com esse grupo que eu participava. Depois houve um congresso aqui em São Paulo, chamado Geração 79, que eu participei como um dos líderes. Então, a gente reunia a juventude em torno dessa visão evangelística e um pouco mais aprofundada dessa visão teológica que tinha a ver com John Stott. Depois disso veio uma geração que foi a minha geração, né? A geração com quem eu convivi, com quem nós desenvolvemos no país essas características evangelísticas. E desses primeiros que eu falei, Billy Graham, John Stott, hoje no Brasil a gente tinha grandes pregadores. Eu posso lembrar um deles, que foi muito conhecido, que era da Sociedade Bíblica do Brasil, o reverendo Ivan Espíndola Dávila. Então, essas pessoas já praticamente não existem. A gente tem 1 ou 2 aí que sobreviveram. A gente poderia falar do Antônio Elias, dessa geração anterior. Aí veio a minha geração. A minha geração ainda tem muita gente aí na ativa, atuando, né, nesse tempo. E essa geração começou aí nessa fase, mas ela veio para a década de 80 e para a década de 90, né? Muitos desses aí da geração que eu acabei, que foi a minha geração, hoje eles têm uma atuação muito forte. Nós fomos influenciados por movimentos evangelísticos, como a Palavra da Vida, como o próprio Jovens da Verdade, que eu acabei de citar, como os Vencedores, que eu acabei de dizer, né? Como movimentos missionários, de missionários, especialmente de missionários americanos, com o movimento da CEPAL. E aí começaram a surgir uma relação mais intereclesiástica por causa desse movimento evangelístico. Então eu no caso era presbiteriano independente, mas eu me relacionava com gente da igreja presbiteriana, da batista, das igrejas pentecostais da época, que não eram tantas como a gente tem hoje. E aí isso permitia que a gente tivesse um aprendizado, uma compreensão mais ampla do evangelho. Desse grupo aí, então, surge entre eles um grupo, vamos dizer assim, que tinha o desejo de cumprir um papel histórico mais real, mais verdadeiro, né? E que também são pessoas da minha geração, um pouco mais velhos do que eu, e que hoje eles estão aí um pouco reclusos, né? Porque não aconteceu o que eles esperavam, né? Não aconteceu de fato, e eles tinham uma esperança assim, de cumprir um papel histórico de uma revolução mais forte, mais presente na vida da igreja, né? A minha compreensão não é bem essa. Eu acho que a minha geração contribuiu para essa mudança na igreja evangélica brasileira, pelo menos uma parte dela, um segmento, né? E esse grupo, apesar deles desfrutarem da alegria de ver a igreja sendo mudada, a igreja sendo transformada, eles não trouxeram isso para a vida pessoal. Alguns deles se enclausuraram e hoje já não vivem com essa dinâmica pastoral e esse desejo assim de servir a igreja. Também desse grupo, né, da minha geração, surgiu aí, eu tenho que falar isso, eu lamento falar isso, mas surgiu um grupo aí muito sem nenhuma compreensão do evangelho, ou quase nenhuma, né, vamos dizer assim, compreensão do evangelho. Surgiu um grupo mais preocupado com grandes movimentos, né, até com grandes eventos, e esse grupo então foi entrando por essa proposta aí neopentecostal. Mais exatamente foram entrando para uma ideia da teologia da prosperidade e foram agarrando essa proposta que
que vinha aí dos Estados Unidos e as pessoas foram tomando conta disso. Aí surgiu um empresário no meio disso que comprou uma rede de televisão com os recursos da igreja e aí ele assumiu a liderança e a influência em parte desse grupo. E a igreja evangélica brasileira, na minha compreensão, foi ficando cada vez mais distante do evangelho, apesar dela ter crescido no seu número e ter dobrado o número nesses últimos 40 anos, ou 3 vezes mais nesses últimos 40 anos. Hoje, a nossa influência, do ponto de vista mais sólido de uma transformação mais profunda da nação, ela é mínima, apesar da gente ter em vários segmentos aí uma bancada evangélica, por exemplo, muito forte, mas que brigam pelos seus próprios interesses e não exatamente pela transformação de uma nação, a não ser em alguns pontos específicos do ponto de vista da moralidade. E esse grupo, então, é hoje o grupo que mais influencia a igreja brasileira, por enquanto. Atualmente, o que eu percebo na minha compreensão é que há um grupo que guarda a memória, né, do evangelho em relação àquilo que eles têm aprendido dos pastores da minha geração. Tem gente muito séria, tem gente muito amada, gente comprometida com o evangelho, gente que abraça o evangelho para valer, gente que tem uma compreensão clara do que significa ser um discípulo de Jesus, estão profundamente envolvidos com a igreja do Senhor e têm servido a igreja com alegria. Tem um outro grupo, né, que é uma igreja que virou empresa, que passa de pai para filho, que apoia a teologia da prosperidade e esse evangelho da autoajuda. Eu diria que o evangelho da autoajuda tem um certo valor até um certo momento, ele traz um certo conforto momentâneo, mas depois ele não responde. Essa geração tem atuado aí, esses dois grupos, isso é muito evidente, né? Basta a gente ir aí para as igrejas maiores que a gente vai perceber isso. Uma igreja que virou empresa e que as pessoas estão preocupadas, a gente está aí, recentemente nós temos visto esses escândalos aí se apresentando, nós temos aí recente, né, pessoas que são capazes de cometer um assassinato sob esse título de pastor e dizer que fez isso porque não queria, que não iria escandalizar Deus com um divórcio. Quer dizer, é uma incompreensão assim absurda daquilo que a palavra de Deus ensina. É uma tristeza, é uma coisa lamentável, mas é isso que nós chegamos, essa é a igreja que nós temos hoje. Uma igreja em que tem alguns que estão aí tentando manter uma fidelidade ao evangelho e à palavra de Deus, e um grupo muito maior que está preocupado apenas em manter a sua imagem, manter os seus grandes eventos, em manter as suas empresas, e os escândalos, com certeza, eles vão continuar existindo. Muito bem, agora está chegando uma geração que são pessoas assim, que eu diria que são cristãos. Eu vou usar essa palavra, não assim no sentido pejorativo, que são cristãos de internet. E eu diria até que muitos desses cristãos de internet estão indo para a internet por não terem uma opção de gente séria trabalhando nas igrejas, talvez que eles estejam envolvidos. E os cristãos de internet, eles pensam que eles são cristãos, né? Porque eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem a palavra de Deus adequadamente, eles não reagem ao evangelho de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ensina, e isto é porque não há gente trabalhando adequadamente com essa moçada que está chegando. Então eles correm para a internet
e é ali que eles vão encontrando, né, algumas respostas. Aí eles acham bonito um influencer evangélico e gostam daquilo que estão falando, e aí vem a publicidade em cima, vem as mídias, né, o marketing, e a moçada vai sendo envolvida, e eles vão vivendo como uma espécie de uns beija-flor, assim, né, reagem, pegam um pouquinho de pólen aqui, um pouquinho de pólen ali, e ficam no pólen, né? Não conseguem aprofundar, porque não ouvem o evangelho adequadamente. Houve uma mensagem rápida, rasteira, superficial, porque quem que aguenta ficar 20 minutos, só se for alguém que tiver a fim de fazer isso, como é o caso de que eu acho de vocês aí agora. Mas o evangelho, ele precisa do convívio, da comunhão, do envolvimento, ele precisa do discipulado, né? Não esse discipulado momentâneo. Então muita gente fica nessa. Então nos tornamos discípulos da mídia social. E aí essa estratégia vai tomando conta das pessoas, né? E as pessoas vão sendo engolidas. Essa moçada está sendo engolida aí por esses líderes de internet, e quando eles vão para a igreja, eles vão para ver um espetáculo, não necessariamente para serem acompanhados e ouvirem o evangelho e serem discipulados. E o que vai acontecendo é que a gente vai tendo uma geração de cristãos enfraquecida, né? Porque eles não aprendem a, por exemplo, honrar as pessoas pelo caráter. Eles honram, eles admiram as pessoas pelo show, pela aparência. E eles não têm aquela... São pessoas muito bem informadas, pessoas inteligentíssimas, mas eles não aprendem a ser perseverantes. E os relacionamentos vão se quebrando rapidamente. Eles não têm uma capacidade de resistência aos embates da vida, porque eles não são educados para isso, não são preparados para isso. Eles não têm no coração aqueles princípios inegociáveis do evangelho. Então eles não conseguem se estruturar espiritualmente, emocionalmente, para viver a vida. Então, aí tudo que vai acontecendo, eles vão transferindo para os outros, transfere culpa. O pai é culpado dos problemas, a mãe que é culpada, a igreja que é culpada, o pastor que é culpado, o amigo que é culpado, e nunca se estruturam interiormente para encarar a realidade. São pessoas que vão ficando insatisfeitas, porque elas estão acostumadas em terem tudo que precisam, de tal forma que se elas não tiverem o suficiente que elas consideram suficiente, elas ficam insatisfeitas, elas entram em crise, elas começam a transferir as crises interiores para outros. Nós estamos formando pessoas de uma fraqueza psicológica muito grande, muito forte, porque as pessoas não vivem, assim, para falar numa linguagem da juventude, né? Eles não levam pancada da existência, eles não levam cacete da existência, porque eles não têm sofrimentos. Isso é muito fácil de constatar. Eu trabalho com imigrantes e com refugiados. Eu não vejo esses imigrantes e refugiados reclamando da vida. Eles não dizem assim, se não for do jeito que eu quero, eu não vou fazer. Eles estão dispostos, porque eles sofrem e sofreram na própria existência dele a dor que as pessoas hoje não querem ter. Ninguém quer sofrer, ninguém quer dor, ninguém quer passar. E não existe evangelho nem ministério sem dor. Então as pessoas vão se tornando pessoas, vamos dizer assim, muito frágeis, por um lado, e por outro lado, eles não percebem essa fragilidade.
Então eles se olham como se não tivesse fragilidades para serem vencidas. Eles não se percebem como pecadores, eles não se percebem como tendo limitações. Então eles não precisam superar nada. Se não tem, alguém vai me dar. Alguém vai trazer para mim. Eu vou encontrar pronto em algum lugar. Eu vou encontrar para ser entregue rápido. Eu vou receber rapidamente. Eu tenho tudo pronto. O evangelho não é assim. O evangelho produz resistência para enfrentar problemas. Ele torna as pessoas fortes. É por isso que a palavra de Deus ensina determinadas coisas que nós estamos perdendo. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os trabalhadores, mas a cidade tem que ser edificada. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Mas tem que ter o sentinela e tem que ter o vigia. Tem que ter trabalho, tem que ter envolvimento. A Bíblia diz assim, olha, quem não trabalha, que não coma. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tereis problemas. No mundo vocês vão ter muita coisa que não vão dar certo. Nem tudo que a gente quer na vida a gente vai receber pelo motoboy. A vida não é assim. É por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o evangelho não tem chegado de uma forma verdadeira para as pessoas. Não há cruz sendo pregada. Não há pecado sendo pregado. Não há pecado sendo ensinado. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão quem edifica. Aqueles que edificam trabalham em vão. Então, o evangelho ele ensina as pessoas que quando alguma coisa não dá certo, a gente tem que continuar sendo cristão. Então, as pessoas hoje, elas estão buscando as coisas que dão certo, não importa o que elas são. E é por isso que há essa dificuldade imensa. Eu noto, gente, eu sou um privilegiado como pastor, né? Apesar dessas posições que eu tomo, os jovens, eu convivo com jovens, recebo jovens no meu gabinete para aconselhamento. Alguns deles chegam lá, pastor, perdi minha namorada, estou numa depressão, né? E o sujeito fica em depressão 2, 3 anos. Por quê? Se eles continuam assim, é porque eles não estão ouvindo o evangelho. Porque não estão sendo preparados. Então, nós nos tornamos em uma geração que está vindo uma geração despreparada para esperar. É uma geração que não quer ter paciência. É uma geração que se dispõe a servir, mas não querem ouvir. É uma geração que não quer socorrer. Gente, as pessoas não sabem esperar para trocar um celular. Trocam de celular por causa de 5 segundos a mais ou a menos que ele demora para abrir. Outro dia eu ouvi 2 jovens discutindo sobre isso. Falei, gente, o que é isso? Não há necessidade disso. Então, todo mundo tem tudo assim cheio de angústias. O mundo está cheio de angústias, apesar, esses jovens estão cheios de angústias, e o jeito que eles estão tendo para fugir das angústias é se divertindo. Porém, a gente precisa fazer algumas coisas. De um modo geral, a pergunta que geralmente as pessoas me fazem é se o mundo vai melhorar. Eu lanço essas pessoas para olharem aquilo que Jesus disse. Jesus não disse que o mundo ia melhorar, Jesus disse que o mundo ia piorar. As almas humanas indefesas, frágeis, sem resistência da fé, é o que a gente encontraria. Jesus disse que os homens iriam desmaiar de terror. É o que a gente já está vendo, gente cheia de pânico, gente tendo vertigens, gente entrando em colapso por agonia, por angústia. São desmaios súbitos que ninguém sabe como é que a pessoa conseguiu isso. E isso vai levando as pessoas a verem tanto essas coisas que elas não se importam mais. Isso inclusive no ambiente evangélico.
A gente tem no ambiente evangélico pessoas que são vítimas de tudo, e a gente tem um grupo de pessoas que já não se importam mais com o sofrimento humano, com essa dor humana que toma conta de todos. Nós estamos vivendo um período, mesmo no ambiente chamado evangélico, de orfandade, onde as pessoas não acreditam que elas tenham pastores, que elas tenham pessoas que de fato se interessam por elas. São calamidades que vão alcançando as pessoas, alcançando os países, e calamidade ela não escolhe pessoas. É por isso que cada geração ela tem a sua própria calamidade, e cada calamidade se transforma em uma oportunidade, depende da visão que a gente tem da vida, depende daquilo que nós temos no coração. Essa é uma geração que ela precisa aproveitar aquilo que ela tem de melhor, e para isso elas precisam aprender e compreender o Evangelho de modo claro, né? Essa geração ela precisa aprender a lidar com as questões que estão vindo por aí. As pessoas não sabem como lidar com as conquistas que estão acontecendo hoje. A ciência avançou muito. Os seres, eles serão seres humanos daqui para frente, eles serão cada vez mais alterados aí pela questão genética. O que nós vamos fazer com isso? Quais são as respostas que as pessoas têm para oferecer? O que nós estamos pregando para as nossas igrejas, preparando essa geração que está vindo para a próxima etapa? O mundo vão ter seres humanos completamente potencializados em algumas coisas muito saudáveis, por exemplo, como a memória. A tendência é essa. A memória das pessoas será, vamos dizer, potencializada, não é só por talvez nem seja um chip, como estão falando aí. Como é que as pessoas vão reagir a isso? Como é que essa geração que está vindo vão viver? Olha, a monstrificação nesse sentido de mudança, de transformação do ser humano, ela nos aguarda. E se nós não estivermos preparados para isso, se não ensinarmos a essa geração quem é Jesus, o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus, se a gente não discipular essas pessoas com seriedade, a igreja vai surtar. Aí a gente vai ter esses grupos radicais que pega na arma, que mata, que agride, que ofende, aqueles que lhes são contrários e não conseguem lidar com os probleminhas menores da vida. Como eles saberão lidar com essas coisas graves que estão por vir? Olha, não há tempo para a gente falar tudo, mas a situação é muito grave, e se nós os líderes das igrejas não assumirem o papel de gerar discípulos nessa geração e um discipulado saudável, nós vamos ter uma geração de gente que ou vai de fato abandonar a igreja, ou vai entrar num processo de crise, de total ignorância do Evangelho, de total não sabedoria das coisas. Eu quero lembrar vocês, para a gente começar a encerrar, apenas aquele texto da palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É na mente e no coração, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos de parar de brincar, nós precisamos começar a ensinar o Evangelho, a pregar Jesus, a centralizar a mensagem na cruz, senão nós vamos ter dificuldades. Ninguém anda de acordo com o seu próprio Evangelho, cada um vai ter a sua vida aí, vai ter o seu Evangelho para pregar. A vida não é assim. Se nós não entendermos
o chamado do Evangelho, se não compreendermos essa gestação, essa formação da pessoa de Cristo dentro de nós, nós não vamos compreender e nem saber o que responder. Se nós não entendermos que nós recebemos um gemido do Espírito Santo, nós não vamos ter saída na nossa vida. É por isso que o texto começa, rogo-vos. É um rogar da intimidade, do coração, que vem de dentro da pessoa, das entranhas, da alma. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias. Então, se a gente não ensinar o que é esse amor de Deus, o que é essa graça de Deus, essas pessoas não terão consciência do quem é Deus, para que eles possam de fato entregar os corpos. Ou seja, quando fala de entregar o corpo aqui, é entregar o ser, é entregar a existência, é uma integralidade do Evangelho por causa do amor de Deus, é entregar a vida para que ela seja oferecida como sacrifício vivo e não morto. Sacrifício é vivo, enquanto vivemos. Tem que haver alguma oferta sacrificial para a gente viver o Evangelho aqui nessa terra. Não é possível de outra maneira. É o sacrifício vivo, santo, ou seja, não promíscuo, não prostituído, não prostituindo o Evangelho e a mensagem. Ninguém consegue amadurecer se eles não começarem a ouvir o Evangelho. Integre-se o Evangelho, é o caminho da verdade e da vida. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. É uma relação de amor. Gente, eu fico assim abismado. As pessoas quando elas começam a gostar uma da outra de fato, começam a se amar, elas se entregam, se casam, se entregam totalmente. Num casamento, numa relação humana, essa entrega é necessária? Vocês imaginem com Deus. Muito maior é necessária essa entrega, não uma entrega parcial, não esse pacto religioso, não essa festa, não esse rito, não é essa relação por causa de dinheiro. Não é isto. Ou há uma entrega total a Deus, ou então nós vamos viver uma maluquice. Ou nós vamos viver isso que a gente está vivendo aí, essa confusão. A gente se transforma, de fato, quando a gente entrega, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor de verdade. Porque daí a gente se oferece para ser transformado pela renovação da nossa mente e do coração. Essa é uma decisão que tem que passar por dentro de nós. Não é uma conformação com o que a gente já pensa ou com o que algumas pessoas pensam. É um desejo de não se conformar com isto que está aí, com isso que está no mundo, com este mundo que é alimentado pela vaidade, com esse mundo que é alimentado pela concupiscência, pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos, pelo orgulho da vida, a soberba da vida. É um absurdo a gente não entender isso e achar que a gente é cristão, que a gente crê em Jesus. Ora, mesmo quando você conhece a Cristo, e você que está me vendo aí sabe disso, quando a gente conhece Jesus, mesmo a gente entregando a vida, existem momentos da existência da gente que a gente fica, vamos dizer assim, como se nós fôssemos um ente inacabado. Agora você imagine essas coisas operando na nossa carne, essas manifestações opostas, essas energias que pulsam dentro de nós e que são contra o Evangelho. Se a gente não tiver essa consciência de quem é Jesus, de quem é Deus, a gente entra por esse caminho. Todos nós corremos o risco de tropeçar, de errar, de vivermos por enganos, mas a gente não pode se conformar com isso. A gente não pode negociar o Evangelho, a gente não pode abrir mão, a gente não pode criar
uma medida aí de comportamento e dizer assim, não, isso aqui é o evangelho. Por quê? Porque nós não somos cidadãos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. A gente não pode viver dessa forma. Nós não podemos ensinar as pessoas a ficarem se importando com aquilo que o mundo está dizendo, ou que as pessoas estão dizendo, ou que esse ou aquele grupo está dizendo, ou que esse ou aquele partido está dizendo. Eu sou do Evangelho. E quem crê em Jesus e quem é de fato do Evangelho, constantemente, frequentemente, ela é contra a maioria. E não pode se conformar com esse padrão do mundo, porque isso corrompe a mente das pessoas. Então, quando eu me entrego a Deus, eu não me conformo com o mundo, eu vou sendo transformado. E Jesus, como Senhor da nossa vida, ele começa a tomar conta da nossa existência. A gente começa a olhar, a entender, a interpretar. A gente começa a tirar do nosso coração essas banalidades culturais que vão entrando dentro da nossa vida. A gente deixa de ser seduzido por essa proposta mundana. A gente começa então a ser um discípulo que começa a levar a luz do Evangelho aonde a gente estiver. Isso tem a ver com essa entrega integral da nossa vida e do nosso ser. Aí a gente não se conforma mais, aí a gente não vive mais com esses sentimentos mundanos, aí a gente não anda mais por essa sedução que vem do mundo. É por isso que a transformação é assim. Eu não vou fazer concessões a mim mesmo, eu vou continuar crendo no Evangelho. Então eu começo a mudar. O coração começa a vencer. E isso não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Tem muita gente que quer essa transformação para os outros, mas não quer para ele. Faz concessões para si, mas para os outros eles são rígidos. Isso a Bíblia chama de hipocrisia. Olha, e eu vou dizer mais, se não for isso, é enrolação, não é evangelho. E há conflito de geração constante. É uma briga pelos egos do poder. Quando você tem Cristo no coração, essas coisas do poder, da grandeza, do orgulho, de querer ser grande, de querer ser importante, isso vai desaparecendo. E você começa então a ter um coração preparado por Deus, o coração e a mente tratado por Deus. E se não for isso, não é evangelho. Aí as pessoas, ou os jovens, ou quem está chegando, ou os adultos, seja quem for, não tem como vencer a impaciência, a implicância, o ódio, o capricho, a ganância, o desejo, a lascívia, esse desejo de ser grande, de ser importante. Aí vira uma disputa, um conflito de gerações. Gente, eu sou pastor há quase 40 anos. Eu sempre vi os conflitos, porque eles são bíblicos. Essa tensão, ela existe, mas elas são sempre superadas quando o evangelho toma conta do coração. Aí a gente começa a ser transformada. Por que que os adultos ou os líderes têm medo dessa geração que está chegando? Porque eles não estão ensinando o evangelho. Nós não precisamos ter medo quando pregamos Jesus. Aliás, a palavra de Deus ensina que o amor lança fora todo medo. Então, se você prega as duas coisas básicas do evangelho, que é amar a Deus e amar o próximo, você não precisa ter medo. Jesus permite que a gente viva uma vida para ele. E o conflito de gerações desaparece. A tensão que vai existir é só essa. É o compromisso que cada um de nós temos que ter com a pessoa de Jesus e de pregar o evangelho. Eu espero que essa palavra tão simples sirva para você. Não tem nenhuma estratégia para resolver problemas de gerações. A estratégia é pregar Jesus Cristo, o crucificado, aquele que morreu e ressuscitou e que veio a este mundo para morar dentro do meu e do seu coração. Onde Jesus está,
os conflitos, as tensões são vencidas e superadas. Eu espero que esta palavra te entusiasme para você olhar para os que estão chegando com esse olhar misericordioso da graça e do poder de Deus, e assim você possa pregar o evangelho de verdade. Que Deus te abençoe e a gente se vê por aí.